Por essa ninguém esperava. Durante semanas, o Brasil inteiro ouviu que Roberta Luchinger era apenas uma amiga próxima de Lulinha. Uma mulher que viajava com ele, que teria bancado despesas, movimentado dinheiro e mantido contato com pessoas importantes dentro do governo. Mas agora surgiu uma informação dentro de um processo judicial que pode mudar completamente a interpretação dessa história. E preste muita atenção, porque não estamos falando de uma fofoca publicada em rede social. Estamos falando do relato de uma mulher que trabalhou durante anos dentro da casa de Roberta Luchinger, acompanhando a rotina, as viagens e as pessoas que frequentavam o imóvel. E ao mencionar Fábio Luiz Lula da Silva em um processo contra a antiga patroa, essa ex-funcionária teria se referido a Lulinha como marido de Roberta. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje nós vamos entender por que essa informação chamou tanta atenção, qual é a origem desse relato e como ele pode ajudar a explicar a proximidade entre Roberta Luchinger, Lulinha e pessoas que trabalharam diretamente no gabinete do presidente Lula. Durante os últimos dias, o nome de Roberta Luchinger ganhou espaço nas principais notícias políticas do país. Segundo as informações apresentadas na transcrição que estamos analisando, ela aparece ligada a movimentações financeiras envolvendo Lulinha e teria realizado pagamentos para o ex-chefe de gabinete pessoal do presidente Lula. Entre esses pagamentos estaria um empréstimo declarado no valor de R$250 mil, além do pagamento de boletos pessoais. O ex-chefe de gabinete afirmou que o dinheiro se tratava de um empréstimo. Porém, a pergunta continuou sem resposta. Por que Roberta Luchinger teria uma relação financeira tão próxima com um homem que ocupava uma das funções mais importantes e sensíveis dentro do gabinete presidencial? Agora surgiu uma possível peça desse quebra-cabeça. Segundo a reportagem mencionada no material original, uma ex-empregada doméstica de Roberta Luchinger, identificada como Zildene Gomes de Souza, teria chamado Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, de marido de Roberta em um processo judicial movido contra a antiga patroa. A ação não teria sido aberta para investigar Lulinha, nem para discutir qualquer suposto relacionamento amoroso. O processo trataria de uma disputa entre a funcionária e Roberta. Mesmo assim, ao narrar os acontecimentos relacionados ao caso, a ex-funcionária teria escrito que surgiu uma situação envolvendo o marido da ré, identificado por ela como Fábio Luiz Lula da Silva. Além disso, mensagens anexadas ao processo indicariam que Lulinha permanecia na residência de Roberta quando estava em Brasília. De acordo com a publicação citada, o imóvel localizado no Lago Sul funcionaria como uma espécie de base para o filho do presidente durante suas passagens pela capital federal. É importante deixar uma coisa muito clara. O fato de uma ex-funcionária ter chamado Lulinha de marido de Roberta não comprova, por si só, a existência de um casamento oficial ou de uma união estável. Porém, mostra que alguém que acompanhava a intimidade daquela residência enxergava os dois como um casal. E isso torna algumas perguntas ainda mais importantes. Roberta Luchinger era apenas uma amiga que oferecia hospedagem e ajuda financeira a Lulinha? Existia entre os dois uma relação pessoal muito mais próxima do que vinha sendo apresentada publicamente. E essa proximidade poderia ajudar a explicar determinadas movimentações financeiras atribuídas a ela? Porque, caso essa relação realmente existisse, os pagamentos realizados por Roberta para pessoas ligadas ao gabinete presidencial ganhariam uma nova camada de interesse político. A investigação precisaria esclarecer se ela agia exclusivamente em nome próprio ou se algum desses pagamentos poderia ter ligação com interesses de Lulinha. Não estou dizendo que isso já esteja provado. O que estou dizendo é que essa possibilidade precisa ser investigada com absoluta transparência. Meus amigos, aproveitem este momento para se inscrever no canal Movimento Brasil Patriota, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Estamos firmes e fortes, acompanhando cada detalhe das notícias, que dificilmente recebem o aprofundamento necessário em outros canais.
E existe outro detalhe que aumenta ainda mais a repercussão do caso. Segundo as informações citadas na transcrição, o ex-chefe de gabinete deixou o governo para trabalhar na campanha eleitoral de Lula e, posteriormente, também teria se afastado dessa função após a divulgação das mensagens envolvendo Roberta Luchinger. A saída de um integrante do gabinete não representa admissão de culpa. Porém, quando uma pessoa deixa uma função estratégica, justamente no momento em que mensagens e pagamentos começam a ganhar repercussão, é natural que surjam questionamentos. Quem autorizou esses pagamentos? Qual era a verdadeira origem do dinheiro? Por que boletos pessoais estavam sendo quitados por Roberta? E qual era exatamente a participação de Lulinha nessa relação? Essas perguntas precisam ser respondidas com documentos, depoimentos e investigação oficial. O Brasil não pode aceitar que fatos dessa gravidade sejam tratados apenas como assuntos particulares, quando existem pessoas ligadas diretamente ao gabinete do presidente da República. Também não podemos transformar uma alegação em condenação antecipada. A defesa de todos os envolvidos precisa ser ouvida, mas cuidado jurídico não pode significar silêncio, omissão ou falta de investigação. Durante muito tempo, Roberta Luchinger foi apresentada apenas como amiga de Lulinha. Agora, um documento judicial mostra que uma antiga funcionária a enxergava como companheira dele. Essa informação não encerra o caso. Pelo contrário, ela abre uma nova sequência de perguntas que podem atingir diretamente o entorno familiar e político do presidente Lula. Agora eu quero saber a sua opinião. Essa referência a Lulinha como marido de Roberta muda a forma como você enxerga essa história? Os pagamentos ao ex-chefe de gabinete precisam ser investigados mais profundamente. Escreva aqui nos comentários, inscreva-se no Movimento Brasil Patriota e compartilhe este vídeo para que mais brasileiros conheçam essas informações. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo, se Deus quiser.